A fórmula molecular C2H6O pode formar dois compostos orgânicos diferentes, enquanto um é líquido sob condições ambientes, o outro já é um gás. Bora dar uma olhadinha quem são esses dois compostos. Com a fórmula molecular C2H6O, nós podemos montar duas estruturas. A primeira delas, CH3CH2OH. Note que aqui nós temos uma hidroxila pendurada diretamente num carbono que é saturado. Sendo assim, o composto ele é classificado como sendo um álcool. Nós temos aqui o etanol, conhecido também como álcool etílico. A temperatura de ebulição do etanol está por volta lá de 79 graus Celsius, o que é um valor até consideravelmente elevado. Com dois átomos de carbono, 6 hidrogênios e um oxigênio, nós temos essa segunda possibilidade, CH3, oxigênio, CH3. Oxigênio entre átomos de carbono é classificado como sendo um éter. E esse éter é conhecido como metoximetano, ou vulgarmente ali éter dimetílico. A temperatura de ebulição do éter dimetílico está por volta de menos 24 graus Celsius, bem pequena quando comparado com a temperatura de ebulição do etanol. Claro, né? Perceba que o éter ele só consegue realizar as interações conhecidas como dipolo permanente e dipolo permanente, que são menos intensas com as interações intermoleculares aqui do álcool, que são ligações de hidrogênio, uma vez que nós temos hidrogênio ligado diretamente com o oxigênio. Esses dois compostos são bem distintos. Em temperatura ambiente, um é líquido, no caso aqui do etanol, enquanto o éter dimetílico ele já é um gás. Mas eles possuem a mesma fórmula molecular. E que se diferem através das funções orgânicas. Nós temos aqui um caso de isomeria plana, que é conhecida como isomeria de função ou isomeria funcional. Compostos orgânicos de mesma fórmula molecular que pertencem a funções químicas diferentes são conhecidas aí como isômeros de função. Existem casos mais comuns de isomeria de função e facilita bastante a gente conhecer esses casos na hora de resolver os exercícios, principalmente aqueles dissertativos. O álcool forma isômero de função com éter, os aldeídos com cetonas, os ácidos carboxílicos com os ésteres e os alcoóis aromáticos com éter aromático e também com fenol. Note uma outra coisa que facilita bastante aqui na hora que a gente for decidir, né, que vai montar ou qual função orgânica a gente vai montar. O álcool e o éter, eles possuem aí apenas um átomo de oxigênio, bem como os aldeídos e acetonas também, nas suas estruturas, só apresentam um átomo de oxigênio, considerando, claro, as funções orgânicas, o aldeído secundupla O hidrogênio, né? O ácido carboxílico, nós temos 2 oxigênios para formar, então, a carboxila. E os ésteres também são 2 átomos de oxigênio. Álcool, éter e fenol, apenas um átomo de oxigênio. Pensando dessa maneira, sabendo os casos comuns, né, a gente consegue adiantar um pouco e aí resolver os exercícios de maneira mais fácil. Vamos fazer uns exemplos então. Ó. Primeiro caso aqui nós temos C7H8O. Então perceba, ele tem um átomo de oxigênio só. Nós temos aqui quais possibilidades de montar esses compostos. Vou desenhar aqui um benzeno, muito bem desenhado. São 6 átomos de carbono, 6 hidrogênios. Só que eu vou tirar um hidrogênio aqui e no lugar eu vou colocar um CH2 e nesse CH2 eu vou pendurar um grupo OH. Note que nós temos uma hidroxila ligada num carbono saturado. Sendo assim, ele é um álcool. E nesse caso, ele é um álcool aromático, porque nós temos ali um benzeno, né? Álcool aromático. Muito bem. O isômero de função deles, nós sabemos que os álcoois aromáticos formam isômeros de função com éteres aromáticos, né? Então, aromáticos, não aromáticos. Então, tá aqui, oxigênio. Vou colocar um CH3 aqui para cima, beleza? E aí nós temos, então, oxigênio entre átomos de carbono, éter, que é um éter aromático. E sabemos também que esses dois compostos têm mais um isômero de função, cada vez o benzeno fica pior, que é ali o fenol, né? Hidroxila pendurada diretamente do benzeno é conhecida como fenol. Então são 6 carbonos mais um 7, hidrogênios nós temos 1, 2, 3, 4, 5, com mais 3 aqui 8 e um oxigênio. Então nós temos um fenol. Compostos orgânicos de mesma fórmula molecular que se diferem através da função orgânica, então são isômeros de função. Segundo caso, um outro exemplo aqui, ó, C3H6O. Então nós temos com um átomo de oxigênio, vou tentar um aldeído, CH3, CH2, secundupla O, tá aqui, e um hidrogênio. Tá? Deixa eu ver se bateu a fórmula molecular.
3 carbonos, hidrogênios 3, 5 com mais um 6 e um oxigênio. Fechou. Aqui nós temos um aldeído. E sabemos que os aldeídos formam par de isômeros de função com as cetonas. Para ser uma cetona, deixa eu melhorar aqui essa dupla ligação, nós temos que ter a carbonila entre átomos de carbono. Então tá lá, 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Fechou. Então nós temos aqui um par, né, de isômeros cetona entre um aldeído e uma cetona. São isômeros de função. Mais um caso, ó, C3H6O. Temos 2 átomos de oxigênio, então podemos fazer um ácido carboxílico. Bora lá tentar. Se der certo, ótimo. Aí a gente faz o isômero dele, que é um éster. CH2, C com dupla O, tá aqui, OH. Então fechou, deixa eu ver, 3 carbonos. Hidrogênio nós temos 3, 5 com mais um, aqui 6 e 2 átomos de oxigênio. Então nós temos aqui o ácido carboxílico representado pela carboxila, né? C com dupla O, OH. E ele forma isômero de função, que é um éster. Então C com dupla O, oxigênio entre átomos de carbono. Deixa eu ver se bateu aqui, ó. CH3C, então 2 carbonos com mais um aqui, 3 carbonos. Hidrogênios nós temos 3, 6 e 2 oxigênios. Aqui, então ótimo, nós temos um éster. Fechou? Então, compostos de mesma fórmula molecular que se diferem através da função orgânica, isômeros de função. Tudo bem, facinho de identificar, né? Compostos que têm a mesma fórmula molecular são isômeros entre si, diferem-se através das funções orgânicas, então são isômeros de função. Os pares comuns, álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com ésteres e aqueles aromáticos, os álcoois aromáticos com éteres aromáticos e também com o fenol. Na próxima aula eu te mostro sobre a isomeria de posição. Até mais!